Na China, existe um prédio onde você pode nascer no hospital, ir à escola, conseguir seu primeiro emprego, pedir comida e envelhecer sem nunca sair do prédio, porque tudo o que você precisa para uma vida inteira está concentrado dentro de uma única torre. Mais de 20 mil pessoas moram lá atualmente, mais do que cidades inteiras nos Estados Unidos. E o aluguel começa em cerca de os 210 por mês, o que parece uma pechincha até você descobrir o que esse dinheiro realmente compra. Um quarto sem janela, iluminado por luz artificial 24 horas por dia, em um prédio onde alguns moradores passam dias sem sentir a luz do sol no rosto. Mas é isto que torna esta história melhor do que os números. Esta torre nunca deveria ter sido um prédio de apartamentos. Foi projetada pelo mesmo arquiteto de um dos hotéis de luxo mais famosos do mundo. E o projeto fracassou de forma tão espetacular que 20 mil estranhos acabaram morando nos destroços de um sonho 5 estrelas. E o que aconteceu depois que todos se mudaram é mais estranho do que qualquer coisa que um roteirista ousaria inventar. E fique até o final, porque você também verá o prédio que a China tentou construir ainda maior do que este. Uma torre que deveria ser a estrutura mais alta do planeta e que hoje não passa de um amontoado de buracos abandonados que os moradores locais usam como viveiros de peixes. Vamos lá. Primeiro andar, Regent International, Hangzhou. O edifício chama-se Regent International e fica no coração de Hangzhou, uma cidade tecnológica em expansão a cerca de 1 hora de Xangai, curvando-se no horizonte em forma de S gigante, como uma fita de vidro e concreto que alguém trouxe de 50 anos no futuro. Os números ficam ainda mais absurdos quanto mais de perto você olha. Ele se eleva a 206 metros de altura, aproximadamente a altura de um arranha-céu de 60 andares, embora oficialmente conte como tendo entre 36 e 39 andares, dependendo do lado do prédio em que você está. E até mesmo o fato de o número de andares ser negociável já diz muito sobre este lugar. Sua área total construída chega a quase 1 milhão de metros quadrados, o equivalente a mais de 200 campos de futebol condensados em uma única estrutura. E em algum lugar nesse espaço vivem mais de 20 mil pessoas, com acomodações planejadas para até 30 mil. Pense por um segundo no que isso significa, porque um prédio que abriga 30 mil pessoas não é mais apenas um prédio. É uma cidade que por acaso compartilha uma porta de entrada, conectada por corredores e elevadores em vez de ruas e calçadas. E, ao contrário de um prédio de apartamentos comum, onde morar ali significa sair constantemente, o Regent International foi projetado para que você quase nunca precise sair. Dentro de suas paredes, há centros comerciais completos, restaurantes, praças de alimentação, supermercados, salões de beleza, academias, piscinas cobertas e até hospitais e escolas, com diferentes seções da torre conectadas por passarelas e pontes, para que os moradores possam atravessar todo o complexo sem sair ao ar livre, sem se preocupar com o clima, sem trânsito e, se quiserem, sem nunca ver o céu. Só o fato de administrar um lugar como este já é um milagre silencioso, porque um prédio com 20 mil moradores gera a logística diária de uma pequena cidade. Milhares de entregas de comida chegam todos os dias, montanhas de lixo que precisam desaparecer de alguma forma, elevadores que funcionam mais como um sistema de transporte do que como uma comodidade, e uma constante rotatividade de pessoas entrando e saindo conforme os contratos de aluguel se renovam. Todos os problemas que uma cidade tem, este prédio também tem, só que comprimidos em um único endereço. E essa compressão é toda a história deste lugar, tudo o que o faz funcionar e tudo o que dá errado dentro dele. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas aqui está a reviravolta que torna tudo ainda melhor. Ninguém jamais se sentou para projetar uma cidade dentro de um prédio. Tudo isso existe por causa de um plano que fracassou.
O Regent International nunca deveria ter existido. O Regent International começou no papel como um luxuoso hotel 6 estrelas, o tipo de empreendimento construído para rivalizar com os resorts mais exclusivos do mundo. E o prestígio era real, pois o projeto foi concebido por Alicia Liu, a mesma arquiteta que trabalhou como designer-chefe do Marina Bay Sands, em Singapura. O hotel com o telhado em forma de navio, que se tornou um dos edifícios mais reconhecidos do planeta. Em algum momento do processo, o plano de hotel de luxo desmoronou e, em vez de hospedar viajantes ricos por algumas noites, o prédio foi dividido em milhares de pequenas unidades residenciais e abriu suas portas em 2013 para qualquer pessoa que pudesse pagar o aluguel. Essa decisão mudou completamente o que aquele lugar se tornaria, porque o aluguel acabou sendo surpreendentemente baixo para uma cidade como Hangzhou. Um pequeno estúdio sem janelas custa apenas 210 por mês, e mesmo uma unidade maior, com varanda e luz natural, sai por volta de Uscan 60 ou by 560 em uma cidade onde o custo da moradia vem subindo há anos. Esse preço elevado funcionou como um imã, atraindo jovens recém-formados em busca do primeiro emprego na área de tecnologia e pequenos empreendedores online que administravam lojas em seus apartamentos, além de um crescente número de influenciadores de mídia social e streamers que perceberam que os corredores intermináveis do prédio e o horizonte interno iluminado criavam o cenário perfeito para conteúdo. Tantos criadores de conteúdo se mudaram para lá que os moradores começaram a chamá-lo de prédio das celebridades da internet. Uma torre onde milhares de pessoas filmam, transmitem e compartilham suas vidas de dentro do mesmo conjunto de paredes, e onde é tão provável que seu vizinho esteja se apresentando para a câmera de um celular à meia-noite quanto dormindo. Se você achou isso tão incrível quanto eu achei pesquisando, dê um like. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. E fique por aqui, porque é aí que a história começa a ficar estranha. Como é o dia a dia dentro dessa torre? A vida dentro da Regent International. A vida cotidiana aqui dentro gira quase que inteiramente em torno da conveniência e da tecnologia, a ponto de o dinheiro em espécie estar praticamente extinto. Até mesmo uma garrafa de água de uma máquina de venda automática é paga por meio de reconhecimento facial vinculado a aplicativos de pagamento móvel, então a maioria dos moradores nem se preocupa em carregar carteira. O prédio simplesmente sabe quem você é e cobra conforme o uso. Imagine um dia de semana comum para alguém que mora aqui. Você acorda, pega o elevador alguns andares em vez de usar o transporte público, toma café da manhã em uma praça de alimentação interna, deixa seu cachorro em uma creche para animais de estimação a poucos passos de distância, encaixa uma sessão de academia na hora do almoço e compra mantimentos no caminho de volta. Tudo isso sem colocar os pés no chão uma única vez. Precisa cortar o cabelo, ir ao dentista ou comer um lanche da madrugada às 2h da manhã. Está tudo dentro das mesmas paredes. Geralmente, há apenas uma viagem de elevador de distância. Para muitos moradores, essa conveniência é todo o atrativo. Cada minuto perdido que uma cidade normal impõe a você, o trajeto, o trânsito, o clima, as caminhadas, tudo isso é arrancado da sua vida como a gordura retirada de um bife. Mas, para outros, algo mais sombrio se instala com o tempo, porque um prédio que lhe dá tudo também é um prédio que silenciosamente remove todos os motivos para sair, e os moradores descrevem uma estranha sensação de transição, onde os dias se confundem, onde você percebe que não sai de casa há uma semana e não consegue apontar quando isso se tornou normal, onde os mesmos corredores, a mesma luz artificial e o mesmo ar reciclado começam a pressioná-lo. Os apartamentos sem janelas são a versão extrema disso. Quartos onde a manhã e a meia-noite parecem idênticas, onde a percepção do tempo pelo seu corpo depende inteiramente da tela do seu celular e onde o aluguel baixo
revela lentamente seu verdadeiro custo, que nunca foi dinheiro. Essa estranha completude isolada foi exatamente o que fez o prédio viralizar na internet, com vídeos de visitas guiadas alcançando centenas de milhares de visualizações de pessoas ao redor do mundo reagindo com a mesma incredulidade. Um prédio de apartamentos onde vivem 20 mil pessoas. A população de influenciadores transformou a torre em sua própria pequena economia de conteúdo, com criadores filmando tours pelos corredores para seguidores que tratam o prédio como uma atração turística. Transmissões ao vivo de estúdios sem janelas, decorados para parecerem glamourosos diante das câmeras, e entregadores levando refeições para pessoas que não saem de seus andares há dias, porque o público nunca percebe a diferença. Alguns moradores dizem abertamente que escolheram o prédio por ser barato e famoso ao mesmo tempo, o que talvez o torne o único complexo de apartamentos no mundo onde o próprio endereço faz parte do modelo de negócios. Mas a fama tem dois lados, e os mesmos fatores que fizeram o Regent International Viralizer também o transformaram em outra coisa. Um imã para exatamente o tipo de problema que se espera quando se concentra dezenas de milhares de estranhos e centenas de empresas não regulamentadas em uma única torre, praticamente sem ninguém para fiscalizar. Ao lado da Regent International, sobre o qual ninguém fala. No início da década de 2020, o GIC, o Regent International, havia adquirido entre os moradores a reputação de ser muito aberto, caótico e difícil de fiscalizar. Um lugar onde lojas e estúdios legítimos coexistiam com negócios muito mais suspeitos, onde a sublocação estava fora de controle e onde as reclamações de segurança se acumulavam sem nunca serem resolvidas. Então, em 2021, com Hangzhou se preparando para sediar os Jogos Asiáticos e querendo melhorar a imagem da cidade, as autoridades locais formaram uma força-tarefa para identificar prédios problemáticos em todo o distrito, e o Regent International figurou quase imediatamente no topo da lista. A repressão que se seguiu levou a várias prisões relacionadas à prostituição que operava dentro do prédio, além de multas para os proprietários e sublocatários envolvidos. E assim que a notícia se tornou pública, a reputação do prédio mudou quase da noite para o dia, de uma torre peculiar e famosa na internet para alvo de uma onda de manchetes escandalosas e rumores sensacionalistas que ainda o perseguem até hoje. É que por trás dos escândalos esconde-se uma questão maior que nada tem a ver com isso. Com criminalidade, porque concentrar de 20 mil a 30 mil pessoas em uma única torre cria um problema de segurança contra incêndios sem precedentes em praticamente qualquer outro edifício residencial do mundo. Retirar tantas pessoas de um arranha-céu rapidamente em uma emergência é um cenário catastrófico que os órgãos reguladores de segurança na China estudaram especificamente por causa de edifícios como este, especialmente após incêndios em arranha-céus em outras partes do país terem forçado revisões nacionais das normas de segurança contra incêndio em edifícios densos. Nada no prédio é considerado inseguro hoje. Ele permanece totalmente ocupado e em pleno funcionamento, mas a questão incômoda nunca desaparece completamente. Em que momento a conveniência deixa de valer o risco de tantas vidas ficarem amontoadas umas sobre as outras? Há também um custo silencioso, um que nunca aparece em nenhum relatório de inspeção. O isolamento, a exposição cada vez menor à luz solar e aos espaços verdes, o ruído constante de milhares de vizinhos, as longas esperas no elevador e aquela sensação crescente de confinamento que os moradores descrevem quando um mundo inteiro cabe dentro de 4 paredes. Urbanistas têm debatido sobre este edifício há anos, alguns chamando-o de prévia de como as cidades superlotadas terão que construir no futuro, o que estão
e outros chamando-o de alerta sobre o que acontece quando a densidade é levada ao limite do que as pessoas podem suportar psicologicamente. E aqui está a parte que pode mais surpreendê-lo. Porque, por mais extremo que tudo isso pareça, o Regent International nem sequer é o maior experimento da China em amontoar pessoas em moradias. Há outro nos arredores de Pequim, que abriga até 35 vezes mais pessoas, construído com a filosofia exatamente oposta. E comparar os dois muda a forma como você vê toda essa história. Este é um bom momento para se inscrever, se ainda não o fez, porque essas são as histórias que este canal cobre toda semana. Nível 2, Tiantong-Yuan, Pequim. Pouco norte de Pequim fica um distrito chamado Tiantong-Yuan, e sua dimensão é difícil de compreender mesmo depois de tudo o que você acabou de ouvir, pois entre 400 mil e 700 mil pessoas vivem lá, dependendo da fonte, tornando-o a maior comunidade residencial de toda a Ásia. Um oceano de blocos de apartamentos quase idênticos que se estendem quarteirão após quarteirão em direção ao horizonte. Sua construção começou em 1999. Erguida a uma velocidade incrível para fornecer moradias baratas após o colapso do antigo sistema habitacional estatal da China. E cresceu tão rápido que a infraestrutura ao seu redor nunca acompanhou o ritmo, o que lhe rendeu o apelido pouco lisonjeiro que os moradores ainda usam para se referir a ele hoje, a cidade adormecida. O nome é brutalmente preciso, pois enquanto o Regent International concentra todas as comodidades possíveis em uma única torre, o Tiantong-Yuan foi construído quase que exclusivamente para moradia, sem praticamente nenhum emprego, comércio ou entretenimento. Assim, suas centenas de milhares de moradores dormem lá e se deslocam para outro lugar para tudo, muitas vezes levando mais de uma hora em cada sentido. A correria matinal ali se tornou famosa em toda a China, com filas tão longas do lado de fora da estação de metrô que as pessoas esperam por horas só para entrar, antes mesmo do trem começar a viajar, todos os dias úteis. Os moradores descrevem uma vida dividida em duas partes. A versão diurna, que acontece em algum lugar no centro de Pequim, onde estão os empregos, os restaurantes e os amigos, e a versão noturna, que acontece em Tiantong-Yuan, que para muitos se resume a dormir, acordar e voltar para a fila. O distrito passou décadas tentando corrigir esse desequilíbrio, adicionando escolas, lojas e transporte público, e os planejadores ainda estão resolvendo problemas que estavam presentes desde o primeiro quarteirão, porque uma comunidade construída nessa velocidade para tantas pessoas nunca tem uma segunda chance para consolidar suas bases. Coloque os dois lado a lado, e você estará olhando para os dois extremos opostos do mesmo experimento. A Regent International resolveu o problema da densidade construindo para cima e incluindo tudo, uma cidade vertical sob um único teto. Tiantong-Yuan resolveu o problema da densidade populacional espalhando-se e não incluindo praticamente nada, um mar horizontal de quartos sem nenhuma cidade anexa. Ambas as soluções foram respostas para a mesma pergunta: onde acomodar milhões de novos moradores quando não há espaço suficiente? E ambas demonstram de maneiras opostas até onde a China está disposta a expandir a própria ideia do que significa lar. Mas, pelo menos, ambos existem. A última parada desta lista é aquela que não deu certo. O projeto residential mais ambicioso que a China já tentou, e a forma como ele fracassou, talvez seja a parte mais estranha de todo este vídeo. Nível 3, Sky City, Changsha. Primeiro, um pouco de contexto para tornar essa última história verossímil, porque a construção em escala absurda na China
não é um hábito isolado. Poucos anos antes da inauguração do Regent International, a cidade de Chengdu apresentou o New Century Global Center, um edifício único com cerca de 1 milhão de metros quadrados de área construída, o que na época o tornou o maior edifício do mundo em área. Maior que o aeroporto de Dubai, com shoppings, escritórios, hotéis, uma pista de patinação no gelo, um cinema e uma praia artificial coberta com piscina de ondas, além de um telão gigante exibindo um pôr do sol no oceano que nunca se põe de fato. Construir em escala incompreensível não é exclusividade de nenhum arquiteto na China. É mais próximo de um instinto nacional. O que nos leva a 2013, quando uma empresa chamada Broad Sustainable Building anunciou a versão mais ambiciosa desse instinto que alguém já havia tentado. Essa era uma empresa já famosa pela velocidade de construção que parecia fisicamente impossível. Eles haviam erguido um motel de 30 andares em cerca de 2 semanas usando módulos pré-fabricados, em uma filmagem em time-lapse que viralizou no mundo todo e deixou engenheiros do mundo inteiro fazendo a mesma pergunta: isso é permitido? O método deles consistia em construir quase tudo primeiro em uma fábrica, seções inteiras acabadas com fiação e encanamento já instalados, e depois empilhá-las no local como enormes blocos de brinquedo. E funcionou tão bem em projetos menores que o fundador da empresa decidiu mirar no maior objetivo imaginável: uma torre na cidade de Changsha, chamada Sky City, com 220 andares e 838 metros de altura, que superaria o Burj Khalifa e se tornaria o edifício mais alto do planeta. A construção seria feita a partir de módulos de aço pré-fabricados em cerca de 90 dias. E não seria um prédio de escritórios, mas sim o conceito internacional do Broad Group levado ao seu limite absoluto: uma cidade autossuficiente nas alturas, com apartamentos para cerca de 4.500 famílias, além de escolas, um hospital, escritórios, quartos de hotel e até fazendas verticais para o cultivo de alimentos dentro do edifício. Uma sociedade inteira concentrada em uma única estrutura, mais alta do que qualquer coisa já construída pela humanidade. Mas o projeto nunca se concretizou. Cerca de uma semana após a cerimônia de inauguração, os órgãos reguladores cancelaram o projeto ao descobrirem que a construtora não havia obtido todas as aprovações de segurança e ambientais necessárias, e o empreendimento foi paralisado antes mesmo de sair do chão. Os buracos da fundação permaneceram abandonados por anos, enchendo-se lentamente de água, até que, segundo relatos, os moradores locais começaram a usá-los como tanques de peixes. E é isso que resta do edifício mais alto da Terra hoje. Peixes nadando na área onde ficava a torre que deveria abrigar 4.500 famílias nas nuvens. Mesmo em um país disposto a construir quase tudo, a ambição por si só não tira um prédio do chão. Por que a China constrói assim? Então dê um passo para trás e observe o que esses 3 lugares realmente são, porque juntos eles contam uma história. Regent International é o experimento que funcionou mais ou menos. Uma cidade vertical, onde 20.000 pessoas vivem amontoadas dentro de uma única torre, famosa e infame ao mesmo tempo, prova de que um prédio realmente pode engolir uma vida inteira. Tiantong-Yuan é o experimento que deu certo demais. Um oceano horizontal de moradias que se transformou na maior comunidade da Ásia, mas se esqueceu de incluir tudo o que torna uma comunidade habitável. Já Sky City é o experimento que voou perto demais do Sol, o edifício mais alto da Terra, reduzido a tanques de peixes, antes mesmo de um único andar ser construído. Os 3 projetos surgiram da mesma pressão. Centenas de milhões de pessoas migrando para as cidades chinesas em um ritmo mais acelerado do que qualquer outro país jamais urbanizou na história da humanidade,
e um governo e uma indústria da construção dispostos a tentar quase tudo para abrigá-las. Seja você um espectador do Regent International, um prenúncio de como as cidades superlotadas do mundo eventualmente terão que se construir, ou um alerta sobre o que se perde quando isso acontece, ele permanece como a prova viva de até onde se pode levar a ideia de um prédio antes que ele deixe de ser um prédio e se torne algo mais próximo de uma cidade que por acaso tem uma porta de entrada. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre prédios de apartamentos, clique no botão gostei. Isso ajuda muito o canal a continuar. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima história como esta. E me conte nos comentários. Você moraria em um lugar como Regent International ou dividir o mesmo teto com 20 mil vizinhos soa como o seu pior pesadelo? Porque, sinceramente, depois de tudo que li para fazer este vídeo, ainda não consigo me decidir.